Deus. Sou o pastor Sérgio, da Igreja Rio dos Reis, Curitiba. Estamos aqui mais uma vez para trazer um estudo para todos, para que a palavra do Senhor nos traga conhecimento, crescimento espiritual e pessoal também, ok? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de Daniel. Hoje vamos falar sobre o estudo de Daniel 3, que fala sobre o quarto homem da fornalha, né? O assunto principal desse capítulo. Bom, em Daniel 3, nós vemos um dos episódios mais famosos da Bíblia, que é Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Bom, tudo começou com mais uma atitude narcisista do rei Nabucodonosor. Como sabemos, ele era bem impetuoso, o rei do mundo na época, né? Um dos homens mais poderosos, se não o mais poderoso da época. Então, nessa vez, impulsionado então por suas conquistas e pela glória da Babilônia, ele decide então fazer uma estátua de ouro e ordena que todos a reverenciem. Então, para os que pensassem em desobedecer, ele deixou um aviso bem claro, né? Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado em uma fornalha em chamas. Isso está no capítulo 3 de Daniel. O que houve é que quando todos deveriam prostrar diante da estátua, Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram de pé. É uma grande lição para nós, né? Porque muitos cristãos se prostram diante da pressão do mundo. O gesto dos amigos de Daniel deve ser inspiração para nós. Mesmo em suas vidas em perigo, eles não abandonaram a sua fé e se mantiveram de pé e honraram a Deus. Resumindo, esse versículo então mostra que era uma ordem do rei, uma estátua de 27 metros. Imagine a oponência da estátua, né? Os acusadores a viram visivelmente motivados por ressentimento, né? Uma vez que os judeus, Daniel, Mesaque e Abednego, eles foram colocados em situações de governantes, né? De pessoas importantes no reino. Isso gerou muita inveja, muito ciumeira, né? Vamos dizer lá, os puxa-saco da época, né? Eles queriam conquistar a confiança do imperador, denunciar lá o povo judeu que não estava adorando a imagem dele, né? Então vamos ler aqui rapidamente no capítulo 3, versículo 24. Diz assim: Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesões neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram completamente ilesos da fornalha. Nem cheiro de queimadura ou fumaça, nem um fio de cabelo foi chamuscado. Então, como diz aí no texto, de 4 em diante, o Senhor mandou um anjo para que ele pudesse salvar os 3. Ele ficou mais uma vez admirado com a fé daqueles homens, com o Deus daqueles homens, né? Enquanto os inimigos deles lá, os acusadores, queriam destruir, atacar e de alguma forma gerar eles aquela condição de crentes em Deus, né? E também derrubar eles do poder que o próprio Nabucodonosor colocou eles. Porém, como ele tinha dado a ordem, mesmo sendo pessoas que ele confiava, vamos dizer assim, né? Ele teve que sacrificá-los, né? Bom, curiosamente, eles, a Sadraque, Mesaque e Abednego, porém não a Daniel, né? Pelo motivo de Daniel estar em um cargo maior, vamos ver lá, como nós vimos lá em Daniel 2,48, né, no estudo passado, ele pode não ter sido coagido a ir, ou pode ser que ele pudesse estar em outro lugar no reino, cumprindo suas tarefas. Não sabemos exatamente, a Bíblia não traz esse detalhe, mas imaginamos que ele não foi obrigado a estar
presente naquele momento por algum motivo, né? Ou pode ser que os astrólogos, né, não usassem incriminar Daniel, que se encontrava presente, podia ser que ele estava presente, mas não diz isso, porém, como seus 3 amigos, ele não circulou, mas como Daniel já era um cargo de governador na época, né, um cargo maior que os 3, esses súditos lá de Nabucodonosor, né, que queriam denunciá-los e derrubá-los, né, por algum motivo eles não atacaram Daniel, né. O que nós aprendemos com esse capítulo, né? No momento que soube que os 3 se recusariam a se curvar, então ele ficou enfurecido de ira. A alta admiração com que esses homens eram antigamente tidos com Nabucodonosor não os isentava de se sujeitar à sua força, ao poder do rei Nabucodonosor. Então, como eu disse, mesmo eles tendo um cargo de confiança, não teve como fugir do castigo, né? Bom, Nabucodonosor não emitiu uma sentença imediata sobre eles, porém perguntou-lhes se a denúncia feita era válida. Então ele ainda perguntou, né, se eles queriam realmente se prostrar ou não queriam. Ele deu-lhes outra chance de se curvarem perante a imagem, né? Bom, ao realizar isso, estariam perdoados. Então, quer dizer, Nabucodonosor ainda deu chance para eles. Eles poderiam, talvez se fosse mal entendido, eles tentavam, não, vocês se prostram ou não, né? Então deu mais essa chance para eles, mas eles continuaram firme na fé, confiança que Deus ia livrá-los, né? Bom, o monarca impressionou-se com a consideração de tal sujeição, né, avisando-os de que a punição pela desobediência era ser lançado na fornalha e seria executado de imediato, ou seja, ele já tinha falado isso, então ele não podia, por mais que ele não quisesse também talvez fazer isso, por ele respeitar os 3, né, servos dele na época, né, eles trabalhavam para ele no reino, mas ele tinha que executar porque a palavra dele estava em jogo, né? Bom, Nabucodonosor se considerava acima de todos os deuses, né? Então, assim sendo, perguntou: que Deus será capaz de resgatá-los das minhas mãos? Ou seja, ele colocou a prova, ele falou: vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, de novo, isso é evidência que ele reivindicou força absoluta nos domínios diplomático e espiritual. Ele encontrava-se desafiando qualquer deus a quebrar sua força, né? Então ele se achava realmente todo-poderoso, né? Mas ele já teve alguns sinais do nosso Deus. E ele já sabia que essas pessoas, esses judeus na época, Daniel e os seus amigos, eram fiéis a um Deus que já estava demonstrando poder e Nabucodonosor já tinha percebido isso, né? Bom, Deus e Nabucodonosor. O assunto por isso se tornou um embate entre Nabucodonosor e Yahvé, o Deus dos companheiros de Daniel. Capítulo 3, 16 a 18 fala sobre isso, né? Então houve um embate entre Nabucodonosor e Deus e Yahvé. Bom, suas palavras, o Deus a quem servimos, mostram que eles reconheceram que a força de Deus era maior que a força reivindicada por Nabucodonosor. Bom, ainda que fosse escravos, né, Nabucodonosor, servos, né, eles serviam a Yahvé. Então, o seu Deus exigia fidelidade exclusiva e os proibiu de honrar qualquer outro Deus. Então, eles honraram a Deus, não se prostrando à estátua de Nabucodonosor, de forma alguma. Aquele que obedece a Deus não está presumindo em que momento confia que Deus o proteja e o guarde. Sujeitar-se a Deus era mais significativo que a vida para os amigos de Daniel. Por isso, se Deus decidisse não livrá-los, eles também obedeceriam. Então, para eles não tinham nada a perder perante a sua fé, porque se Deus quisesse livrar eles iam confiar. Se Deus também não quisesse os livrar, eles iam obedecer do mesmo jeito, né? E assim tem que ser. Nós somos crentes em Deus, Yahvé,
Nós temos que obedecer. Então eles se recusaram a servir aos deuses de Nabucodonosor, né? Ou adorar a sua imagem, que significa adorá-lo como Deus. Então, na época era muito importante a questão de se prostrar, né? O pessoal hoje também é importante, mas na época era muito significativo. Quando a pessoa se prostrava, era porque ela realmente aceitava aquilo, ela trazia aquilo como um ato de submissão total, né? Então, era muito sério isso na época. Hoje muita gente não leva tanto a sério, que deveria. Porém, na época era uma coisa muito séria. Então, idolatrar a imagem seria adorar Nabucodonosor como Deus. Então o rei ordenou a alguns de seus soldados mais fortes que amarrassem os 3 judeus e jogassem na fornalha acesa. E Nabucodonosor encontrava-se observando os procedimentos atentamente, tinha uma distância segura, bem longe, né? Ao mesmo tempo que olhasse para dentro da fornalha, certamente pela boca inferior, o que viu o surpreendeu. Então ele estava um pouco distante, porém acho que ele se aproximou e queria olhar lá dentro o que estava acontecendo. Porque alguém comentou, eles estão andando, tem 4 homens andando no fogo. E imagine, o fogo, a fornalha já era quente, ele me mandou aquecer 7 vezes mais, para que não sobrasse nada deles, né? Para que realmente fossem destruídos. E de repente alguém falou, tem 4 homens andando lá dentro do fogo. Aí ele ficou mais surpreendido ainda. Ele quis chegar um pouco mais perto, que ele vê, apesar que o fogo, imagina, estava muito grande, as pessoas não conseguiam nem se aproximar muito, tão forte que estava. Bom, o 4º homem. Quem é o 4º homem? Sendo que eles colocaram os 3 na Sadraque, Mesaque e Abednego. E quem é o 4º homem? Bom, os homens que haviam sido amarrados andavam pela fornalha, desamarrados. Já é de se assustar, né? Em vez de observar 3 homens da fornalha, ele viu 4 e disse que o 4º era como um filho dos deuses. Para estar na Bíblia essa frase, imagina a figura desse 4º homem, né? Porque era como o filho dos deuses. Tenta imaginar a visão. Você vê já 3 seres humanos andando numa fornalha muito quente, sem se ferir, e viram mais um homem andando com a figura como se fosse um filho dos deuses. Imagino que a cena, a imagem que eles viram muito forte, né? Era uma coisa assim, né? Para eles foi muito assustador, né? Esse foi certamente o Eterno pré-encarnado, né? Ainda que Nabucodonosor não conhecesse o Filho de Deus, ele reconheceu que a figura que apareceu com ele era celestial. Então, ele viu que ali não era brincadeira, não. O rei aproximou-se então da fornalha, né, tanto quanto pôde, para que sua voz pudesse ser ouvida, e ordenou que os 3 saíssem da fornalha e se aproximassem dele. Então ele chegou perto da fornalha e deu um grito lá para eles voltarem, para eles saírem, porque ele entendeu o que estava acontecendo. Ele ficou muito curioso, né, muito espantado. Então ele reconheceu que era Deus que estava ali. Ainda que o imperador reconhecesse o Deus Yahvé como superior a todos, ele não o reconheceu como seu Deus. Então, deixar bem claro isso. Ele teve essa admiração, esse espanto, esse temor, né? Porém, ele ainda não se curvou. Nesse momento, ele não reconheceu que Yahvé poderia ser o seu Deus também. Então, irmãos, esse estudo é uma parte bem forte, bem espiritual aqui do livro de Daniel. É um livro muito interessante e fato assustador para nós de hoje, e imagina o pessoal da época também, que viram algo sobrenatural acontecer
impossível de acontecer, pessoas conseguirem sair de uma fornalha, não se queimar, não se ferir, e ainda ver mais uma figura espiritual muito forte, né? Que os assustaram daí, assustou o rei. Imagine o rei Nabucodonosor, era o cara mais poderoso da época, ele se achava muito forte, soberbo, né? Muito seguro de si, tanto que ele se achava um deus. Imagine ele se prostrar para um deus aí, uma situação dessa aí, né? E não aceitou como seu Deus, mas reconheceu que existe esse Deus aí, Deus Todo-Poderoso, que nos guarda e protegeu teus filhos, nos protege todos os dias, né? Nossa vida. Bom, irmãos e irmãs, em Cristo, temos que ser igual a eles, né? Desafiar nossos problemas, né, de frente. Não importa o que você está passando, basta termos fé que o nosso único suficiente Salvador, né, nosso Senhor Jesus, possa nos livrar dessas fornalhas, né, do nosso dia a dia, nossos problemas, porque o nosso Deus ele é tremendo, né? A sua fé vai nos fazer mais fortes, né, e mais que vencedores, né, porque essa fé que nossos irmãos aí do livro de Daniel tiveram é a mesma que nós temos que ter hoje em dia. Não há muita diferença, né? Como diz na palavra de Deus que a palavra de Deus, as promessas de Deus valem para nós em qualquer momento, para sempre. Só basta nós termos a fé em acreditar. Amém? Bom, então é isso, irmãos. Esse é o estudo do livro 3. Espero que tenha, da forma que eu passei, seja um pouco mais claro. Uma prova de fé viva, né, dessas pessoas aí, uma fé muito superior ao medo, né, de perder a vida, aos próprios sentimentos, pensamentos, às próprias vontades deles. Eles largavam tudo. Eles eram pessoas abençoadas, vamos dizer, porque eles tinham cargos de autoridade, eles eram pessoas que tinham um bom emprego, vamos dizer. E eles não pensavam duas vezes antes de obedecer a Deus, não. Eles obedeciam em qualquer hora, qualquer situação. E assim nós devemos ser. Amém? Então, que esse estudo possa trazer entendimento, né, um pouco mais de paz e fé para vocês, esperança para nós todos, né? Amém? Forte abraço, até a próxima.